Boa noite com a bênção do Senhor Jesus a todos que nos acompanham no culto desta noite. Vamos orar a Deus. Querido Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por mais esta oportunidade. Na tua bondade temos sido guardados até aqui. E, ó Deus, o Senhor tem prometido estar conosco todos os dias da nossa vida. Ajuda-nos a continuarmos caminhando a carreira cristã, confiando sempre no Senhor, sendo grato a Ti e cultuando ao Senhor. Este é mais um culto que nós estamos tributando ao Senhor e precisamos da Tua bênção em todas as partes desse culto. Agracie as nossas vidas, Senhor Deus, para adorarmos o Senhor em espírito e em verdade. Em Cristo oramos a Ti, ó Pai. Amém. Vamos ler o livro de Abacuque, capítulo 3, versos 17 a 19. Ouçamos a leitura desse texto. Abacuque, capítulo 3, dos versos 17 a 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente, ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Muitas vezes não entendemos o agir de Deus na nossa vida, principalmente quando sofremos. Como crianças que muitas vezes, sendo disciplinadas por seus pais que a amam, não entendem. Também nós. E assim foi também com o profeta Abacuque. Não estava entendendo o agir de Deus naquele momento com o seu povo, que em pecado contra Deus estava sendo disciplinado por Deus. Mas pelo conhecimento que ele tinha de Deus, não deixou de louvar a Deus e dizer estas palavras: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e nos currais não haja gado, eu todavia me alegro no Senhor. Deus abençoe as nossas vidas, para que nós possamos estar assim na presença dEle em todo instante. E agora, nesse início de culto, vamos curvar as nossas cabeças em oração silenciosa. Vamos sondar o nosso coração, se temos pecado a confessar, vamos confessar a Deus se ainda não confessamos. Vamos pedir o seu perdão, se estamos sofrendo disciplinas do Senhor na nossa vida e se sentimos assim é porque Deus nos ama. Vamos louvá-lo. Oremos por alguns instantes. Uma oração audível pela filha Débora. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por estarmos neste momento na Tua presença para cultuar ao Senhor. Sim, Senhor.
Senhor, nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Pedimos que o Senhor esteja limpando a nossa mente, nosso coração, as nossas mãos, ó Pai. E que possamos apresentar um culto, Senhor, que seja agradável a Ti. Sim, Senhor. De corações arrependidos e entregues ao Senhor, ó Pai. Para que a palavra do Senhor venha a entrar em nossas vidas. Sim, e Senhor. fazer diferença no nosso pensar, no nosso falar, no nosso agir, Senhor. Sim, Senhor. E que tudo isso seja para a honra e glória do Teu santo nome. Isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. O salmista diz: cantarei louvores ao Senhor enquanto eu viver. Pela manhã, pude observar por 3 ocasiões de dentro de minha casa uma coruíra cantando. O salmista também diz: todo ser que respire, louve ao Senhor. E nós podemos ver então os pássaros levantando já de manhã, antes de sair para procurar comida para si, despreocupado, sem consciência destas realidades, mas já louvando a Deus. Quantas vezes nós deixamos de louvar a Deus, tendo provimentos em nossa casa, e às vezes até dinheiro no banco. Deus abençoe a nossa vida, vamos louvá-lo de coração. E como salmista, desejar que a nossa alma cante louvores a Deus sempre. Louvemos com o hino de número 177 e depois teremos também alguns cânticos em louvor a Deus nesse momento. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, vivo pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade já desfruto enfim, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligados em a sua cruz, cada dia mais fiel em sua luz, firme nas promessas
louvar o nosso Deus. 3, 4.
eternidade. O meu salário era a morte, mas tua graça me fez forte, e nova vida eu ganhei. Louvor e glória ao que tu fez, para contigo eu vou andar, sempre ao meu lado estará. O passado pra trás ficou, junto de ti pra glória eu vou. És cordeiro e leão, mais amor, és compaixão, és o caminho, a verdade, és vida. És cordeiro e leão, mais amor, és compaixão, és o caminho, a verdade, és vida, a eternidade. Deus abençoe, irmãos. Todos uma boa semana. Perto de Deus eu quero andar. Perto de Deus eu quero andar. Perto de Deus eu quero andar. Eu quero ser parecida com Jesus. Perto de Deus eu quero andar. Perto de Deus eu quero andar. Perto de Deus eu quero andar. Eu quero ser parecida com Jesus. O texto para a nossa meditação de hoje está em primeira carta de Pedro, capítulo 4, e vamos ler do verso 12 ao verso de número 19. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, do verso 12 ao verso de número 19. Vamos ler alternadamente esse texto. 1 Pedro 4, 12 a 19. Esse texto fala: o sofremos por Cristo é privilégio glorioso. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. E não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Pedro foi um discípulo e apóstolo do Senhor Jesus. Ele foi a Jesus levado pelo seu irmão André.
após o batismo de Jesus no Rio Jordão por João, João indicou para os seus discípulos Jesus, e André foi um deles. Então André, encontrando o seu irmão Pedro, isso está registrado em João capítulo 1, verso 40 e 41, encontrando o seu irmão Pedro, ele disse: achamos o Messias, que quer dizer o Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Pedro então, dali em diante, começou a segui-lo e conhecê-lo. Houve inclusive um momento em que ele estava na companhia de Tiago e João, pescando. Eles tinham uma indústria de pesca, e Jesus, quando estava chamando os discípulos para compor o colégio apostólico, Jesus então os convidou, dizendo: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Nós podemos pensar na vida de Pedro em dois lados, antes da cruz e depois da cruz. Todos os que já estão em Cristo Jesus também têm esses dois lados: aquela vida que teve antes de conhecer Jesus e a vida depois de conhecer Jesus, o Cristo crucificado. Pedro ainda não tinha o conhecimento do Cristo crucificado, estava seguindo Jesus no princípio, como se ele fosse um profeta de Deus, e com o passar do tempo, o conhecimento sobre Cristo foi crescendo, ao ponto de Pedro chegar à conclusão de que, de fato, Jesus era o Cristo de Deus, o prometido que devia vir ao mundo. Nós vemos esse Pedro, depois que Jesus vai para o céu, é assunto ao céu, ele vai com os 120 discípulos, com ele 120, e em uma casa agora esperam perseverantemente em oração, no espaço de 10 dias, da ascensão de Cristo até o Pentecoste, aguardando a promessa do Espírito Santo. O Espírito Santo viria para habitar não somente com eles, mas dentro deles. E depois do Pentecoste, então Pedro sai, e na primeira oportunidade que ele tem de pregar o Evangelho, ele prega para uma grande multidão. Diz-nos o texto que ali, em dado momento, na sua mensagem, diante das autoridades, ele diz para elas: nós pregamos o Cristo que vocês crucificaram. A coragem daquele homem. E ali houve 3.000 conversões. Mas logo depois, ele e João são presos por estar pregando o Evangelho. Começa então a sofrer perseguição por causa de Cristo, por causa do Evangelho de Cristo. E aí então, à noite, um anjo vai ao cárcere e liberta aqueles apóstolos, abrindo a prisão. De manhã, quando os guardas veem que eles não estão ali, anunciam ao capitão. Há aquele espanto, e logo eles ouvem falar que Pedro e João estavam no templo pregando, ensinando. E aí então mandam buscar Pedro e João novamente. E agora, diante das autoridades, nós temos as palavras de Atos 5, 27 a 29. Nós vamos ouvir esse texto, Atos 5, 27 a 29. O que disseram para os apóstolos e que os apóstolos responderam para as autoridades. Trouxeram-nos
Apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E agora também os versos 40 e 41, desse mesmo capítulo 5 de Atos. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e, ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Agora então, eles dão uma surra em Pedro e João. A Bíblia diz que eles açoitaram antes de soltá-los. Mas diz o texto também que eles saíram regozijando por terem sido dignos de sofrer pelo seu nome. E nós gostaríamos de meditar com os amados, porque sofrer por Cristo é privilégio, motivo de alegria. Olha o verso de número 12 dessa primeira carta de Pedro, capítulo 4, que diz para nós. Ouçamos a leitura. 1 de Pedro 4, 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Aqui era o fogo da perseguição, o sofrimento que eles estavam tendo por causa da perseguição acirrada contra os cristãos. E Pedro agora então escreve esta carta para consolar aqueles cristãos. E nesse verso ele diz para eles não estranhar esse momento, porque eles estavam sendo provados por Deus. Deus prova não para reprovar, Deus prova para aprovar. O bom professor, ele acompanha o aluno. E se o aluno não passa de uma prova, ele passa mais explicações para dar outra prova. E assim também tem sido com os discípulos de Cristo, aqueles que se unem a Cristo para segui-lo. Deus chama pessoas reprovadas. Deus chama pessoas que não eram capazes de caminhar com Ele segundo a sua vontade. Todos nós, antes de conhecermos Cristo, morto e ressurreto, nós vivemos uma vida assim reprovada por Deus. Vamos ver o que diz o texto de Tito, capítulo 3, versos 3 a 7, para entendermos um pouco melhor isso. Pois nós também outrora éramos necios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. É bom nós estarmos lembrando o que Deus fez em Cristo. Ele enviou Jesus para viver uma vida santa, perfeita, para salvar pecadores que estavam condenados
por causa da vida ruim, totalmente corrompida. A Bíblia não apresenta o homem como uma pedra preciosa, suja, que Deus vem lavar. Há inclusive cânticos que diz que nós somos preciosos para Deus, e Ele morreu por nós na cruz, como se nós fôssemos até maiores do que Cristo, de tão preciosos que éramos, de tão valorosos que éramos. Dá essa ideia que Cristo morreu na cruz. Não, Cristo morreu na cruz por causa de uma vida totalmente corrompida, que não prestava para Deus em nada, absolutamente em nada. Além de sermos corrompidos, ainda com todos os pecados que cometemos em toda a nossa vida. Se nós pensarmos num pecado, um pecado só por dia, um pensamento mau contra alguém, um pecado por dia, em um ano nós vamos ter 365 pecados. Agora, multiplique esses pecados pelos anos que você tem. Quantos pecados você já cometeu na sua vida? Então, Deus veio em Cristo pegar pessoas assim. E agora, por causa da sua misericórdia, não por causa de obra nenhuma boa em nós, que merecêssemos a atenção de Deus, o interesse de Deus por nós, mas, mediante a sua muita misericórdia, Ele veio, através do seu Espírito, nos lavar, regenerador. O Espírito Santo de Deus, Ele não só faz esta purificação em nosso coração, através da fé que implanta em nossa vida, para crermos que o sangue de Cristo foi para pagar a nossa culpa, e agora o Espírito Santo vem trabalhar no nosso coração, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, e nos levar ao arrependimento. E agora, estando com Cristo, diariamente, sempre que é necessário, vamos estar pedindo perdão dos nossos pecados. O pecado já não condiz mais com a nossa nova natureza. A Bíblia diz regenerados, nós somos gerados de novo pelo Espírito. E agora então, Deus vai usando dos sofrimentos, das tribulações da vida, como provações para nós. E não estranheis o fogo destinado a provar-nos. O metal, ele vai no fogo, para ser tirado dele as escórias, para ele ser trabalhado, e depois se tornar uma peça de valor, seja para auxiliar na sustentação de um edifício, de uma ponte, seja para servir também de uma peça de adorno. É para ele ser útil agora. Antes não era útil, era totalmente inútil, mas agora é útil para Deus, por causa desta salvação gloriosa, dessas operações do Espírito Santo de Deus, através desse trabalho de Deus, como mestre divino. Desde o dia em que aceitamos Cristo, entramos na faculdade divina. Não existe escola nesse mundo, não existe curso nesse mundo, não existe faculdade nesse mundo para fazer o que Deus faz através do seu Espírito na vida de uma pessoa convertida a Cristo. Não tem. Se você conhece um verdadeiro cristão, você pode ver o crescimento espiritual na vida dele. Quanto mais você convive com ele, mais você vai apreciar a vida dele. Agora, se for um falso cristão, não. Aí é diferente. Olha o verso de número 17, o que diz no capítulo 4 dessa primeira carta, verso de número 17. Ouça com atenção. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós,
qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Pedro estava dizendo para aqueles que estavam sofrendo por causa da vida com Cristo e da pregação do Evangelho. A pregação não era só em palavras, mas em atos de bondade, de generosidade, de amor para com aqueles que estavam perseguindo eles. Como Estevão, que na hora do apedrejamento, morrendo, orava e dizia para Deus não levar em conta aqueles pecados. E agora, Pedro, ele diz para essas pessoas, nesse verso de número 17, a ocasião de começar o juízo de Deus para os cristãos é agora. Deus salva para estar agora aperfeiçoando a nossa vida. O julgamento de Deus agora contra o pecado na nossa vida, Ele não só morreu para pagar a culpa dos nossos pecados, mas também através do seu Espírito, Ele vai nos purificando nos nossos atos maldosos contra nós mesmos, contra o nosso próximo, para que a nossa vida esteja cada dia mais parecida com Deus, com a sua vontade, de acordo com a sua vontade. E agora então há esse crescimento espiritual, mas através dessa disciplina de Deus, através desse trabalho de Deus na nossa vida. Então não é para estranharmos os sofrimentos, e Deus usa todo tipo de sofrimento para trabalhar na nossa vida. Mas nós vemos também Pedro dizendo no verso de número 14, mais uma verdade consoladora e que explica para nós porque sofrer por Cristo é motivo de alegria. Em primeiro lugar, nós vimos que é porque nós estamos sendo provados por Deus, para ser aprovado, não para sermos reprovados. Mas em segundo lugar, olha o que diz o verso de número 14, ouçamos ali. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Olha aí, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito de Deus. Lá no início da criação é dito que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, e a vida estava sendo gerada. Nós vemos que o Espírito de Deus, ele não somente vem para a nossa conversão, mas ele se apossa de nós, passa a morar na vida do verdadeiro crente, para agora ficar ali. A Bíblia diz, sobre vós repousa o Espírito de Deus. Pensemos lá com o povo do deserto, a nuvem pairando sobre o tabernáculo e sobre o povo, estava indicando a presença constante de Deus, guiando aquele povo, depois que salvou aquele povo do Egito, até levar na terra de Canaã. E nós vemos que tudo isso daí é figura da vida cristã. E Deus, quando nos liberta do Egito, desse mundo de pecado, no deserto agora desse mundo, rumo a Canaã celestial, o Espírito de Deus vai sobre nós. E lá no deserto era para aliviar o calor durante o dia. À noite, aquela nuvem ela se tornava uma coluna de fogo para aquecer a noite gelada no deserto. E de dia e de noite, quando eles tinham que caminhar, aquela nuvem se movia, e eles então seguiam aquela nuvem para ter a direção certa dada por Deus. Antes de convertido a Cristo, nós não temos a direção de Deus. Por isso as coisas que vão acontecendo na nossa vida vão nos aborrecendo cada vez mais.
vão nos tornando infelizes cada vez mais. Não tem ninguém sem Cristo que diga: eu sou feliz verdadeiramente. E como dizia o Odair José, da Jovem Guarda, das pessoas que são da minha idade, podem lembrar: felicidade não existe, o que existe na vida são momentos felizes. Sem Cristo são momentos felizes, mas com Cristo até o sofrer por Ele é motivo de felicidade, de alegria, porque sobre nós repousa o Espírito de Deus, o Espírito que criou o mundo, juntamente com o Pai e o Filho, estava lá o Espírito, dando forma a esse mundo, e fazendo funcionar de maneira tão extraordinária. Quando esse Espírito está sobre nós, na nossa vida, a nossa vida vai ganhando forma, vai ganhando sentido, a nossa vida vai se tornando cada vez mais bela, extraordinária para servir a Deus. Mas pensemos também de uma terceira razão, porque sofrer por Cristo é motivo de alegria. Está no verso de número 16, ouçamos a leitura desse verso de número 16. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Nós temos que ter vergonha se nós sofremos como não cristão, antes de conhecermos a Cristo, quando não éramos cristãos. Nós vivíamos com mentira, nós vivíamos com ódio no coração, amargura, nós vivíamos com as intemperanças, nós vivíamos com vícios degradantes, prejudicando a nossa própria vida. Antes, nós não éramos alegria para Deus, nós éramos motivo de tristeza, tanto que Cristo veio e morreu na cruz por nós. Se nós queremos saber o quanto nós éramos maus, lembrar quanto nós éramos maus antes de aceitar Cristo, nós temos que pensar na cruz. Ali nós vamos ver tanto o grande amor de Deus por nós, quanto a nossa inimizade com Deus, o quanto não nos interessávamos por Deus, e o quanto causávamos tristeza para Deus, mas depois de Cristo nós somos motivo de alegria. A Bíblia diz inclusive que no dia da conversão, a festa do céu pelo pecador, quando ele se arrepende, foi uma das coisas que me fez chorar de alegria no dia da minha conversão. Nem todos têm uma conversão assim traumática. Depende do estado que você está e o seu estado emocional, a sua personalidade. Mas quando eu me entreguei a Cristo, eu me entreguei chorando os meus pecados, sabendo que se Cristo viesse naquele momento, eu iria para o inferno. E eu já conhecia sobre Jesus, mas ainda não tinha entregado a minha vida a Cristo. E chorando, comecei a confessar os meus pecados a Deus. Mas quando lembrei que a festa no céu pelo pecador que se arrepende, aquele choro de tristeza já era choro de alegria. E essa alegria tem acompanhado a minha vida em todos os momentos, desde os meus 18 anos de idade, ou quase 18 anos. Porque agora eu sei que sou motivo de alegria no céu, para Deus. Lembrando o texto que já citamos aqui de Isaías, que viveu 700 anos mais ou menos antes de Cristo, profetizando a vida de Cristo. No capítulo 53, verso 11, Isaías diz: ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. No momento em que você se arrepender dos seus pecados, se entregar a Deus para seguir através do seu Filho Jesus, como discípulo do Senhor Jesus, haverá festa no céu e festa no seu coração. E essa alegria ninguém poderá tirar. O mundo persegue os cristãos, não é porque eles são maus, já falamos aqui. Os verdadeiros cristãos, eles não fazem maldade. Olhe Martin Luther King,
na segregação racial dos Estados Unidos. A bênção que era aquele homem, aquele pastor batista, e foi assassinado. E assim tem milhares de cristãos hoje sofrendo por causa de Cristo. Há uma guerra entre a luz e as trevas. Trevas é sinônimo de pecado, luz é sinônimo de justiça. E nós passamos das trevas, do reino das trevas para o reino da luz. E agora somos luz do Senhor por causa de Cristo, que brilha em nós e através de nós. E quanto mais obedecemos ao Evangelho, quanto mais reconhecemos erros na nossa vida, tanto melhores pais, tanto melhores cônjuges, tanto melhores filhos, tanto melhores irmãos, tanto melhores empregados, tanto melhores patrões. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito para a glória de Cristo e para a alegria nossa com Ele por toda a eternidade. Você é capaz de glorificar a Deus como Jó? Você é capaz de glorificar a Deus nos momentos de perdas? Ali eles tinham perdido a liberdade, perdido até propriedades, tinham que deixar as casas para fugir por causa da perseguição. Nós não vivemos em um país que persegue os cristãos desta forma, ainda. Mas temos perdas. Como é que você vai reagir se você perder um dedo? Esse dedo aqui já quase foi decepado com o amaquito. E se você perder um braço, como é que você vai fazer? Você vai glorificar a Deus? Porque agora você vai viver sem aquele braço? Se um filho seu nasce cego, você vai glorificar a Deus? Que bênção foi Luiz Braille e tem sido até hoje para os cegos. E Deus chama a responsabilidade para ele quando diz: eu fiz o cego. E eles dão missões para nós de vida, por causa da graça de Deus, em coisas que nós não somos capazes de fazer, e eles nos superam, porque Deus age nas suas vidas com misericórdia. Ele sabe como abençoar a nossa vida quando nós temos perdas, como consolar e alegrar uma mãe, um pai, na hora dos seus sofrimentos. Faz-me lembrar de Horatio Spafford. Viveu em 1870, e quando houve o grande incêndio em Chicago, em 1871, ele, como um advogado bem sucedido na vida, o seu escritório pegou fogo naquele incêndio. Aquele incêndio foi semelhante ao que aconteceu com as Torres Gêmeas. Não foi um incêndio provocado por terroristas, não, mas ele sofreu grande perda, e ele tinha prometido para a sua esposa e filhas, tinha 4 filhas, uma viagem para a Europa. E aí então, um dia, a esposa com as filhas embarcaram no navio para aquela viagem. Ele ficou para tentar ainda alguns negócios que ele tinha em mente fazer para poder se recuperar daquela crise, mas os seus negócios não deram certo. Aquele navio, saindo de Nova York, no Atlântico, aquele navio colidiu com um outro navio e afundou. Em 12 minutos, a senhora Spafford, ela correu com as 4 filhas no convés do navio, e de repente as águas
roubaram de seus braços 4 filhas. Ela desmaiou e foi acordar depois de um barco salva-vida. E aí então ela mandou um telegrama para o seu marido com 2 palavras muito expressivas: salva sozinha. Ele viajou para encontrar com a sua esposa. E quando ele estava na altura em que elas tinham sofrido naufrágio, o capitão do navio chegou para ele e disse: aqui, nesse local, é que o navio Ville afundou. Como você teria reagido naquele momento? Olhando para aquelas águas e sabendo que 4 filhas morreram naquelas águas há poucos dias atrás. É interessante as palavras dele, mas quando penso nas nossas pequenas queridas, não as vejo ali. Elas estão seguras e abrigadas, as queridas ovelhinhas, e em breve também eu estarei lá. Ele diz mais: nesse meio tempo, graças a Deus, temos a oportunidade de louvá-lo e de agradecer por seu amor e sua misericórdia por nós e pelos que amamos. Eu o louvarei enquanto eu viver, ou enquanto viver. Nós vemos aquele Senhor, em meio a tantas tragédias na sua vida, Horácio Epáfras, louvando a Deus naquelas perdas. Deus se sente feliz em ver pessoas que creem nele, não somente nas horas que as coisas vão bem, mas principalmente nas horas que as coisas vão mal. Este é o Evangelho de Cristo, não é o Evangelho da tal prosperidade que pregam hoje muitos pregadores. O verdadeiro Evangelho, ele fala também de sofrimento, ele fala de perdas, mas ele fala de uma fé robusta, ele fala de uma fé a toda prova, ele fala de uma fé que foi implantada por Deus no coração do pecador arrependido, ele fala de uma fé que agora suporta qualquer sofrimento. Vejamos o que Paulo diz na carta aos Romanos, no capítulo 11, ou melhor, no capítulo 8 de Romanos. Paulo falando sobre esta vida e este sofrimento que os cristãos têm. Ele diz no capítulo 8, verso 38: porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E no capítulo 11, verso 36, ele diz: porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Amém. Deus está preparando um povo, Deus está trabalhando na vida desse povo, depois de salvar esse povo do pecado. Deus está trabalhando para levar esse povo para morar com ele eternamente, para viver com ele no céu eternamente, aonde não teremos mais o pecado. Livres não somente do poder do pecado, mas também da presença do pecado, com a nossa morte ou com a vinda de Cristo na segunda vida. E então estaremos em glória eterna com o Senhor. Mas desde já nos alegramos com esse Senhor e com tudo que Ele vem fazendo na nossa vida, e com tudo que Ele usa para esse crescimento no conhecimento desse seu amor. De um modo muito especial, os sofrimentos da nossa vida. Que possamos, ao conhecê-lo, viver mais gratos
e mais felizes, sabendo que Deus está trabalhando com este propósito nobre, sermos eternamente dele e para vivermos para ele, para a sua glória e para a felicidade plena e eterna das nossas vidas. Amém. Vamos cantar o hino de número 108. Aliás, este hino composto por Horatio Spafford. Oremos a Deus. Senhor Deus e nosso Pai Celeste, nós te agradecemos por esta obra divina que o Senhor realiza em nossa vida,
para podermos, ó Deus, não somente aceitarmos o Teu Filho, o Teu Evangelho, para seguirmos o Senhor, mas pelo cuidado que o Senhor tem com o Teu Espírito, trabalhando diariamente em nossa vida e usando todos os momentos, e principalmente os momentos mais difíceis e dolorosos, para a nossa formação, agora segundo a Tua vontade santa, perfeita, justa e boa. Abençoa, Senhor Deus, cada discípulo do Senhor, para não se desanimar em momento algum, e nos momentos, ó Deus, de sofrimento, glorificar o Teu nome. E aqueles que ainda não estão com o Senhor, que precisam, ó Deus, se arrepender dos seus pecados, continua com o Teu Espírito, trabalhando em suas vidas, para que, ó Deus, se convertam a Ti, e passam a viver com o Senhor, esta nova vida, que começa aqui, e penetra na eternidade, para morar com o Senhor no céu eternamente. Em Cristo Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém. E agora, irmãos, que a graça do Senhor nosso Deus, o seu amor e as consolações santificadoras do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, repouse com os irmãos e com todos aqueles que em todo o mundo têm por motivo de alegria sofrer como cristão. Amém. Amados, uma boa semana a todos. Tenham uma boa noite, uma boa semana na companhia desse Jesus. Amém.